Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Max Silva, sou professor de Informática Básica. Nesta aula iremos abordar o tema Sistema Operacional Windows Parte 2. Na aula passada, na parte 1, falamos sobre o sistema operacional Windows na versão 10, onde foram abordados os conceitos básicos sobre este software, as principais características e funcionalidades, como área de trabalho ou desktop, menu iniciar e Windows Explorer, e outras mais. Por fim, foi falado sobre os diretórios e arquivos. Nesta aula, iremos abordar algumas tarefas no explorador de arquivos, como excluir, renomear ou copiar um arquivo ou diretório, por exemplo. De forma introdutória, as principais configurações do Windows, aplicativos que acompanham o Windows e outros softwares utilitários que podemos instalar na nossa máquina. Todo o material, com esta apresentação de slides, links, vídeos e referência, serão disponibilizados junto com este vídeo. Após assistir a videoaula, faça exercícios referentes a ela. Lembre-se, elas valerão nota para a disciplina e atente seus prazos. Vamos à aula? Pessoal, este é mais um vídeo da série Bytes in Bits, feito pela TV Escola Ministério da Educação. É o mesmo que eu passei na aula passada, o Windows Parte 1. Ele é chamado de Arquivos de Computador, onde é dado explicações de como gerenciar conteúdos diversos, como foto, textos, vídeos, usando uma pastas e arquivos. Pessoal, eu vou apresentar para vocês algumas tarefas, ou as principais tarefas que você pode fazer com o explorador de arquivos do Windows, tá? A primeira é excluir. Para isso é necessário você fazer alguns passos ou processos para fazer a exclusão efetiva do arquivo ou diretório, tá? Você primeiro tem que selecionar a pasta ou diretório que você deseja excluir, acionar o comando para exclusão, tá? Que pode ser feito de 3 maneiras diferentes, clicando no botão excluir no menu início, lá na barra de ferramentas do Explorer, clicando a tecla Delete, tá, no teclado, simplesmente assim, e também clicando com o botão direito do mouse e acionar a funcionalidade excluir, tá? Aparece mais ou menos assim, ó. Você aperta o botão direito em cima do arquivo e aí seleciona a opção excluir. Notem que quando você exclui um arquivo, o Windows ele não pergunta se você tem certeza que quer excluir ou não aquele arquivo ou diretório, tá? Em qualquer tipo de processo que você fizer, ele vai direto para a lixeira, sem nenhuma pergunta. Então, pessoal, atenção ao excluir algum arquivo ou diretório ou coisa parecida no Windows, tá? Porque ele não pergunta, vai direto para a lixeira, tá bom? Bom, caso você exclua um arquivo ou HD, como eu disse antes, do seu HD de sua máquina, ele não vai ser apagado de verdade. Na verdade, vai ser movido para a lixeira, tá? A lixeira é esse símbolozinho aqui, tá, gente? Do Windows, esse símbolo aqui, tá? Aqui ela tá vazia e aqui ela tá cheia, ou tem algum tipo de arquivo ou item lá dentro, tá? A lixeira, gente, é uma parte especial do Windows, tá? E de muitos sistemas operacionais, que guarda arquivos que nós queremos apagar. Esses arquivos ficam nessa parte até que nós apaguemos eles definitivamente, tá? Então, é como se fosse, fazer uma analogia ao mundo real, como se fosse vocês colocarem um papel ou um escrito de um papel qualquer na lixeira, e você pode recuperar ele a hora que você quiser. Ou você pode simplesmente dar para o lixeiro e excluir definitivamente, você não vai ter mais acesso àquele lixo, tudo bem? Então, uma vez que ela está na lixeira, é possível você, como eu disse, né, você restaurar todos os itens, você seleciona os itens na lixeira que você quer recuperar, que ele vai voltar para a pasta de origem, que ele foi deletado. Ou você pode restaurar todos os itens de uma vez só que está dentro da pasta, tá? Todos os itens lá dentro. Ou você pode esvaziar a lixeira. Quando você esvazia a lixeira, como eu disse no mundo real, você vai estar apagando definitivamente esses arquivos do seu dispositivo ou HD. Uma nota importante que eu preciso falar para vocês aqui é que quando você exclui um arquivo em uma unidade removível, como um pendrive, um HD externo, coisa parecida, ele não vai para a lixeira, tá? Ele apaga direto, você não tem chance mais, você apaga definitivamente, tá bom?
Uma outra tarefa importante é você criar pastas, né, ou diretórios no Windows, tá? Aqui tem um passo a passo de como criar uma pasta. Basta você clicar no botão Arquivo, Nova Pasta. Outra tarefa é você mover um arquivo, ou seja, você levar um arquivo de uma pasta para outra. Como eu falei na analogia da aula passada, é como se fosse você mover ele de um compartimento ou como da sua casa e permitir que você coloque de um lugar para outro. Tudo bem? A terceira é você efetivamente copiar um arquivo, tá? Copiar um arquivo, gente, é como se vocês tivessem o poder de vocês conseguir criar réplicas de objetos que está num cômodo e colocar no outro cômodo, tá? Então note que quando você move um arquivo, você efetivamente pega aquele objeto e coloca no outro cômodo. No entanto, quando você copia, você gera uma cópia daquele arquivo ou objeto e leva para outro cômodo, tá? Então você vai ter dois objetos, um em cada cômodo. Aqui está uma tabelinha ou um passo a passo aqui com comandos de atalhos e as funcionalidades das tarefas que é possível fazer com o Internet Explorer, tá? Os básicos é recortar, copiar e colar, como eu já mencionei aqui, tá? O Ctrl X, vocês recortam, eu costumo fazer a brincadeira com o pessoal, Ctrl X, tá? Vocês recortam um arquivo, ou seja, você move de um local para outro. O Ctrl C, vocês copiam o arquivo, ou seja, você cria uma réplica daquele arquivo, objeto, e coloca de um lugar e você vai ter no outro também. E o Ctrl V, vocês efetivam a recortagem ou a cópia, tá? Então você confirma, né? Você finaliza o processo, beleza? É muito simples, basta selecionar o arquivo e depois apertar o Ctrl X ou Ctrl C e depois o Ctrl V no local que você deseja. Então, para isso, você seleciona o objeto, aciona o comando recortar ou o comando copiar, dependendo do objeto, abre o local do arquivo, ou o diretório para onde vai os objetos, ou sua cópia, e finaliza acionando o comando Ctrl V, o passo a passo. Outra tarefa interessante é para renomear um arquivo, tá? Basicamente você vai pegar um arquivo que você já deu nome previamente e você vai trocar de nome, ou seja, renomear. Para isso, basta você fazer os seguintes passos do processo. A primeira é selecionar um arquivo que você deseja renomear. Depois, acionar um dos 4 comandos, tá? Para a inserção do novo nome, que é através do menu iniciar na barra de ferramentas do Explorer, clicar na opção renomear, ou clicar 2 vezes lentamente no nome do objeto, tá? Apenas o nome, não no ícone, viu, gente? Pressionar a tecla F2 ou acionar a opção renomear no menu de opções do botão direito, tá? E aí você vai digitar o novo nome do objeto e por fim aperta Enter para finalizar a operação.
Um outro ponto importante que eu queria falar para vocês é sobre as configurações do Windows, tá, gente? O Windows, pessoal, ele acompanha uma série de recursos, tá? E é possível você ajustar as configurações do sistema operacional, tá? Como Word, computador, configurações mais técnicas, tá bom? Aqui é a telinha de configuração do Windows 10, tá? Nota que ela é diferente do Windows 7, que era o antigo painel de controle, tudo bem? Eu vou falar aqui para vocês de forma introdutória ou um pouco mais superficial sobre alguma das principais configurações do Windows aí, tá? A primeira é a atualização do sistema, que é o botão este aqui, que permite você verificar e gerenciar o status do computador em relação à segurança e manutenção do sistema. Você pode criar backups, tá? Que backups entendam de forma simplória como uma cópia, tá? de um arquivo ou parte em outro local. Você pode restaurar do sistema aquele backups. Você pode, por exemplo, gerenciar as configurações do firewall. Firewall, gente, é o protetor ou o muro de fogo do Windows, tá? Lá vai ter configurações que bloqueiam o acesso a arquivos ou programas mal intencionados, por exemplo, tá? Ele vai proteger o seu Windows, tá bom? É lá que você gerencia. Você também pode solucionar os problemas que ocorrem em relação ao funcionamento do sistema também, tá? Então veja bem, quando você tem um Windows não pirateado, isso fica aqui uma dica para vocês, tá? É possível vocês atualizarem o sistema operacional automaticamente. Na atualização, geralmente vem correções, tá? Que o Windows faz nele automaticamente. Então ele vai estar conectado à internet e você é um Windows original, ele vai baixar essas atualizações. Quando é pirata, ele não faz isso, tá bom, gente? Então, por isso é interessante vocês não terem sistema operacional Windows pirateado, tá bom? Um outro cara importante é a respeito da rede e internet. Nessas configurações, está aqui o botão, tá? Aqui em cima, você vai exibir todos os computadores ou dispositivos em rede, tá? Como impressora, câmera, Wi-Fi, videogame, várias coisas, tá? Vocês podem ver todas essas informações aqui, tá? É nessa parte, por exemplo, que você vai gerenciar todas as suas conexões que você fez via Wi-Fi, tá? Ou encabeada também, tá? Você vai saber, vai ter um histórico de todas as conexões, você pode gerenciar ela, mudar senha, etc, apagar, etc, tá? É aqui também que você vai criar, por exemplo, redes domésticas, tá? Você pode criar uma rede na tua casa, que só você e sua família vai ter acesso, por exemplo, tá? Ou pode também ter redes, por exemplo, de grupo privado ou de empresa, tá bom, gente? É aqui também que você vai fazer compartilhamento de arquivos em redes, tá? Arquivos ou pastas em redes, etc. Você vai excluir históricos de navegação, de navegadores, por exemplo, ou browsers como o Chrome, Microsoft, etc. Um outro carinha, outra configuração, que é apresentada por esse botão aqui, é o de dispositivos, tá? É nela que você, por exemplo, vai instalar ou colocar novos dispositivos no seu Windows, tá? Por exemplo, você pode ligar aqui uma câmera, né? Adicionar esse dispositivo uma câmera, uma impressora, por exemplo, tá? Como eu disse, né? A configuração de rede, ela é ligada a essa, tá bom, gente? Mas aqui você está fazendo a configuração do aplicativo, do dispositivo em si, no seu computador. Neste caso aqui, tem um fone de ouvido, né? Tem um dispositivo de som, uma caixa de som, tem uma câmera, etc. Tá? É aqui que vai ter todas as conexões. É aqui também que você vai alterar com as configurações de economia de energia. O que seria isso, professor? Se você tem um notebook, por exemplo, e você quer definir quais são as ações que o Windows deve fazer quando você fecha a tampa do seu notebook, aquele computador que você abre e fecha, ou dispositivo móvel, no computador móvel, você pode definir o que faz. Olha, ele desliga quando fecha a tampa, ele hiberna, ou coisa parecida. Lembra que eu falei com vocês na última aula, na Windows Parte 1, sobre essas configurações, tá? É aqui também que você vai definir qual é a ação que vai ter quando apertar o botão de desligar ou não. Ele vai, o botão físico, tá, gente? Ele vai desligar, ele vai hibernar, ele vai suspender, tá? Como eu já mencionei na aula passada. Você pode também alterar o tamanho das letras, elementos das janelas, e assim vai. Um outro carinha importante, show de bola, é o dos aplicativos. Gente, nesse tópico de configurações do Windows,
vocês podem, por exemplo, desinstalar um programa, atualizar um programa, você pode verificar as versões anteriores do Windows. Por exemplo, tem aplicativos que só rodam no Windows 7, não rodam no Windows 10. E você pode criar mecanismo ou esquemas de compatibilidade entre o Windows 10 e os programas que rodavam nativamente no Windows 7 ou 8, por exemplo, nas versões anteriores, por exemplo, tá? Você pode definir quais são os programas padrões. Qual programa? Eu tenho 2 leitores de PDF. Qual que vai ser o principal ou padrão para abrir aqui no meu sistema Windows? Outro carinha, show de bola, é o de contas, tá? É nele que você vai gerenciar ou cadastrar as contas que vai ter no seu computador. Na última aula eu falei com vocês sobre a possibilidade de vocês mudar as configurações dos usuários logados na máquina. Ou seja, o Windows tem um mecanismo, show de bola, que permite que uma máquina apenas, uma máquina física apenas, tenha vários usuários. A ideia é dar para cada usuário ou para cada pessoa, cada conta, a sensação de que tem uma máquina personalizada para cada um. Então, se por exemplo, eu tiver numa conta com a minha mãe, por exemplo, eu usar a mesma máquina, ela vai mudar o fundo, por exemplo, o fundo da área de trabalho, botar uma foto diferente na área de trabalho, né? Ou desktop. Quando acessar com minha conta e minha senha na mesma máquina, eu vou botar, por exemplo, uma foto de um super-herói. Notem que toda vez que minha mãe acessar ou eu acessar, vai aparecer o fundo e as configurações que eu fiz para minha conta e para o meu usuário. Tudo bem? Note que não é possível executar 2 contas ao mesmo tempo na mesma máquina. Uma conta apenas por vez, tá? E é aqui que eu vou, por exemplo, alterar essas configurações, tá? Dele, tá? Eu posso dizer, por exemplo, quais são os usuários que têm acesso ao que ou a que poderes que ele tem na máquina, poder de administrador, por exemplo, para excluir ou deletar arquivos. Eu posso, por exemplo, criar grupos de controle de família, por exemplo, olha, eu posso limitar para que os meus filhos que usam a minha máquina não tenham acesso a aplicativos ou programas com a idade que não é permitida ou compatível com a deles, tá? É bem interessante essa opção. Pessoal, uma outra funcionalidade de show de bola é a relação à aparência, tá? Como eu disse anteriormente, é aqui que eu vou mudar, por exemplo, o fundo do meu computador, fazer efeito de sons, colocar tema, mudar a proteção de tela, por exemplo, tá? É aqui que eu vou modificar todas essas configurações relativas à aparência do computador, tá? Então, o botão dele é esse aqui, tá? De personalização. Você pode realizar também alterações aqui na barra de tarefas, tá? Onde que ela fica, onde que ela não fica, como que ela deve se comportar ou coisa parecida, tá? Também que você vai configurar as opções de explorador de arquivos, tá? Visualizar e gerenciar fontes instaladas, ou seja, quais são os formatos de letras na minha máquina, e assim vai. Um outro carinho importante que a gente utiliza aqui no Brasil, pouco a gente faz uso, mas é importante para o computador, é a hora e data, tá? É nele que você vai configurar, por exemplo, qual é a data e hora, o fuso horário do seu computador, qual é a linguagem que sua máquina deve apresentar, se é inglês, português, etc, tá, gente? Você fala qual local que você está residindo e ele vai ter. Você também pode ter vários relógios, por exemplo, tá? De fuso horário no seu computador. É uma configuração bem interessante para o seu computador. Geralmente o pessoal não mexe muito, tá? Mas é muito importante para o computador ter a data e hora atualizada corretamente, tá? Para atualizar, por exemplo, ou desenvolver outras tarefas mais. Outro carinha, show de bola, é sobre a velocidade de acesso, tá? Esse cara aqui é um dos mais importantes. É nele que você vai, por exemplo, dizer como que você vai apresentar a tela do seu computador, né? Para facilitar o uso para quem é deficiente visual, deficiente auditivo, daltônico, etc, tá? Ele dá suporte para uma série de deficiências aqui. O Windows, ele torna acessível, tá? Ou inclusivo nesse sentido, tá? Então você pode configurar uma série de coisas. Você pode botar uma lupa para quem enxerga pouco, você pode botar um narrador para quem é cego, tá? Ele vai mexendo onde você mexe com o mouse, ele vai falando para você, tá? É bem interessante, né? Você pode fazer otimizações para exibição visual, substituir som por indicações narrativas, muito show de bola mesmo. Você pode, por exemplo, trocar para quem, por exemplo, escreve com a mão esquerda e quer inverter o mouse ou o funcionamento do teclado também, é show de bola. Essa aqui é uma das melhores configurações do sistema operacional, que ele torna acessível
o sistema, tá? O Windows. Pessoal, uma outra coisa show de bola é sobre alguns aplicativos que já vêm ou são acompanhados no Windows, tá? São aplicativos acessórios, né, básicos, tá? Que tem algumas funções práticas para quem não quer comprar software ou aplicativo por fora aí, tá? Já vem com algumas funcionalidades aí, tá? Os principais são calculadora, tá? A ideia é ter um aplicativo que ele simula a calculadora e tem vários formatos. Essa aqui do lado é a mais simples, tá? A básica. Tem a científica também, tá? E o Windows 10 incluiu uma série de outros formatos, tá, gente? É só você vir nesse botãozinho, como está aparecendo aqui, tá? E modificar o formato. Tem aqui a científica, a processação gráfica, o programador, né? Que é uma calculadora para programador, calcular, por exemplo, fazer contas de lógica ou conversão de sistemas numéricos, tá? Cálculo de data, tá? Eu quero calcular quantos dias tem de hoje até X data ou há X anos atrás, é bem interessante. E o legal também é que ele já vem já com conversores, tá? São vários conversores. Aqui tá aparecendo aqui o de moeda, de volume e de comprimento, mas tem muitos outros mais, tá? Outro carinha, show de bola, é o WordPad. Pessoal, o WordPad é uma espécie de Word que a gente conhece aí, tá? Só que bem mais simplório e com muito menos recursos, tá? Do que o Word lá do Office, tá bom, gente? É um processador de texto normal. Nota que, antigamente, o Word 6, ele salvava na extensão doc, tá? Na extensão doc aqui, tá? E aí ele modificou, né? A versão atual está na DocX, é diferente, tá? Mas o WordPad ainda salva com a extensão doc, tá? Que é o finalzinho do arquivo, né? Que dita qual tipo de arquivo. Tá aqui a carinha dele, tá? A carinha dele tá aqui, como é que é? Vou mostrar para vocês. Outro carinha, show de bola, é um editor de texto mais simples ainda que o WordPad, tá? Ele não consegue fazer praticamente nada, é só colocar texto mesmo, bem simples, tá? Não consegue botar negrito, itálico, cornileta, nem nada. A extensão que ele salva é a extensão TXT, tá? Muito conhecida aí por muitos aí, um arquivo TXT, tá? Editor de texto bem simples. Um outro programa é o Punch, tá? O Punch, ele permite criar e editar imagens, tá? Aquelas imagens bitmap, tá? Que é aquele formato de quadrinhos, bem pequenininhos. Então, ele é um editor de imagens bem simplório, mas ajuda muito, tá, gente? Bem simplório mesmo, ajuda bastante. E geralmente a extensão de arquivo que ele salva é o BPMP, que refere ao bitmap. Mas ele também pode salvar em outros arquivos, tá? Como GIF, JPEG, etc. Tudo bem? Tá aqui a cadeira. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui nesta aula é sobre os softwares utilitários, tá? Como eu disse na aula passada, na Windows Parte 1, os softwares utilitários é aqueles que servem para fazer tarefas para usuários atrelados ao sistema operacional, tá bom? É um tipo ou categoria específica de software, tá? Então ele dá mais para ajudar na manutenção. Então, alguns deles são os compactadores, descompactadores de arquivos, tá? Geralmente você vai ter que comprar ou adquirir ou baixar na sua máquina se ele for de graça, instalar, tá? Depende da licença. Falei sobre isso com vocês já. Então eu trouxe alguns aqui, né? Basicamente ele comprime e descomprime arquivo para facilitar, por exemplo, a transferência de dados na internet, tá? Ele faz os arquivos ficarem um pouquinho menores, tá bom? Depende de como você utiliza. O Windows 10, o Explorer, ele já faz a compactação e descompactação de arquivo, tá bom, gente? Mas também pode usar outros aqui, como o WinRAR, ZipZip, WinZip, etc. Tem vários aí na internet. Inclusive esses aqui são gratuitos para uso, tá? Um outro tipo de software utilitário que eu achei importante falar com vocês é sobre o criador e visualizador de PDF. O PDF, gente, é a sigla para Portable Document Format, tá? Que é uma extensão do arquivo criado pela empresa Adobe System, que foi uma das pioneiras, se eu não me engano, a que criou efetivamente, né, o PDF, tá? Para você ler apenas, né? Que ele facilita a visualização para a leitura de arquivos de modo geral, tá bom? Um outro carinha são os otimizadores de desempenhos. Geralmente esses programas, esses softwares, eles já
Tem uns que já vem com o sistema operacional, tá? Mas também você pode comprar outros por fora. Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui, o CClean, o SpeedBoost, o PowerClean, tá? Que basicamente ele apaga aqueles arquivos temporários que está ali acumulando na memória e faz com que o computador fique um pouco mais lento, tá bom? Mas eu não aconselho vocês a instalarem eles, tá? Só se for muito necessário, tá? Tem um Baidu aí, meu amigo, que em vez dele ajudar no processamento, ele ajuda, na verdade, a ficar mais lento, tá? Um outro tipo de arquivo, um outro tipo de aplicações, né, utilitárias, é a respeito dos programas para arquivos nas nuvens, tá? Que ele ajuda a sincronizar os arquivos nas nuvens, tá, gente? Basicamente, pessoal, imagine só vocês que vocês possam ter uma espécie de pendrive que pode ser acessado de qualquer lugar ou a qualquer momento, ou dispositivo, celular, computador, etc, tá? Basta você ter conexão à internet e, obviamente, né, uma conta e senha, tá? Então, é uma espécie de pendrive, é a evolução, né? Eu, particularmente, não uso mais pendrive, eu uso apenas disco nas nuvens, tá? Que é muito mais fácil de transportar, compartilhar e etc, tá? Existe uma série de aplicativos para este fim, tá? Esse aqui é o Google Drive, tá? Esse é o Google Drive. Este aqui é o OneDrive, que já vem já com o Windows 10, feito pela Microsoft. Ele tem uma limitação lá, se não me engano. A maioria desses aqui eles oferecem espaço nas nuvens, gratuito, mas tem um limite, tá? Se não me engano, o OneDrive são 15 GB ou 25 GB, né? Assim. Tem um Box também, que é pouco conhecido aí, mas também é muito utilizado. O Google Drive, né, como eu já falei, que é da Google. Tem uma série, tá? E esses aplicativos, pessoal, geralmente, eles estão na sua máquina e funcionam offline, tá? Então, na hora que você conecta com a internet, ele automaticamente se sincroniza com as nuvens e mantém você sempre com arquivos atualizados. Pessoal, nessa aula de hoje falamos sobre as principais tarefas do Windows Explorer para manipular arquivos de diretório. Conversamos sobre alguns aplicativos considerados acessórios que já vêm instalados no Windows 10 e sobre alguns softwares utilitários que poderão ajudar na manutenção do sistema operacional. Qualquer dúvida, me procure nos canais de comunicação disponíveis e não esqueçam de fazer as atividades referentes. Forte abraço a todos.